primeira vista, parece uma propriedade comum, mas basta chegar perto para perceber algumas diferenças. Aqui, as variedades são divididas em pequenos lotes e o desenvolvimento de cada espécie é acompanhado de perto por equipes especializadas. Nós temos consultores agrônomos, vamos buscar conhecimento das necessidades das plantas, de como elas se alimentam, do centro de origem delas, como é que elas são lá, como é que elas se adaptam aqui. A gente foi buscar fontes de nutrientes orgânicas permitidas para que a gente possa abastecer essas plantas e elas consigam ter todo o seu vigor expresso na cultura. Então, estudamos clima, como é que funciona, chuva, água, temperatura, sol, fixação de carbono. A Malunga trabalha numa área de 120 hectares, sendo 50 a 60 hectares de hortaliça. A gente tem também a produção de laticínio, né? Tem 900 litros de leite por dia e transforma tudo em derivados, queijo, iogurte, leite, entrega junto no supermercado, junto com as hortaliças. Números impressionantes, principalmente se a gente considerar que se trata de uma plantação orgânica. Normalmente, esse modelo de plantio é usado para pequenas quantidades. Foi mesmo assim, produzindo pouco, que essa fazenda entrou no mercado, que na época era chamado de agricultura alternativa. Nós começamos muito pequenos, né? A Malunga, o primeiro espaço que eu produzi foi 250 metros quadrados, depois 1.000 metros quadrados, fiquei 3 anos vivendo de 1.000 metros quadrados de hortaliças, vendendo numa feira dentro da universidade e depois conseguimos uma feira aqui dentro de uma quadra, de uma super quadra aqui em Brasília e passamos 3 anos a partir de 1.000 metros quadrados, uma produção bem pequena, poucas pessoas e depois fomos crescendo porque o mercado foi pedindo o produto para a gente, né? O maior desafio de quem investe na agricultura orgânica é garantir uma produção regular. É que sem o uso de agrotóxicos, as hortaliças ficam muito mais vulneráveis a pragas e doenças. É justamente para tentar impedir perdas de safra que a Fazenda Malunga investe pesado na nutrição das plantas. A gente tem que cuidar muito da saúde da planta, porque ela é uma planta bem nutrida, uma planta que já vem saudável desde a muda, tem muito mais chance de ter menos doença. Então precisa que a gente cuide muito bem de todo o processo para quando ela sair da estufa de mudas e vier para o campo, ela tenha uma boa condição para ela se estabelecer. O que deixa as plantas mais fortes é o uso correto de biofertilizantes. Na verdade, tem que chegar para a planta e ver, na verdade, conversar com ela, né? Na verdade, o que ela realmente está precisando. Né? Ela está precisando de nitrogênio, está precisando de fósforo, ela está precisando de potássio, de magnésio, porque pelo fato dela ser orgânica, a exigência nutricional dela é a mesma do convencional. Porém, para o orgânico, nós utilizamos biofertilizantes. Esse tomate aqui, ó, ele está bom de potássio. Se ele tivesse com deficiência de potássio, a membrana ia estar descolada aqui. É uma planta que mostra que está equilibrado a relação nitrogênio-potássio, característica para ter uma boa produtividade. Mas mesmo com todo esse cuidado, as perdas são maiores que as registradas na agricultura convencional. E muitas vezes o prejuízo é inevitável. As maiores dificuldades nossas hoje são realmente as chuvas, o verão, porque a gente não usa nenhum defensivo, então chega na hora que vem a chuva, que vem o clima mais forte, mais quente, que vem as pragas, porque é típica do verão, a gente tem muito mais dificuldade de produzir do que o produtor convencional. Às vezes nós temos uma cultura que está bonita e no final ela não produz nada, então nós não temos a certeza do resultado por um gargalo tecnológico. Nós estamos vivendo um apagão de mão de obra, de atitude, né, de vontade de trabalhar no nosso país. Então, esses dois problemas, a questão tecnológica em si e a questão do uso de mão de obra, ela está sendo hoje os gargalos da Malunga. Os altos e baixos da atividade ajudam a explicar um fenômeno conhecido entre os consumidores, o preço alto dos orgânicos. Depois da colheita, as hortaliças seguem para esse galpão, onde são lavadas e preparadas. Em seguida, os produtos são enviados aos supermercados.
São 70 pontos de venda e a ordem é que as verduras cheguem a esses locais ainda frescas. Um desafio que só é vencido por causa da dedicação que faz parte da rotina dos funcionários. A gente coloca 25 massas numa caixa, mas aí a gente coloca 5 viradas para um lado, 5 para outro. Aí vem com mais 5 por cima, de um lado, 5 do outro e 5 por cima. Para que a caixa não vá folgado, para ele não ir balançando dentro da caixa. Não tem que ter pouco, tem que ter muito. Muito cuidado, muito carinho, muita vontade. A empresa funciona há 25 anos. Foi uma das pioneiras do país na produção de orgânicos em grande escala. Desde o início, os donos mantêm uma filosofia que contraria a lógica do mercado. Fazem questão de abrir o espaço e compartilhar conhecimento. Hoje, a Malunga, você vê o sistema completo, grande, mas feito por peças pequenas, como era no começo. É trabalho, suor e muitas vezes lágrimas, mas é muito bom, traz a felicidade porque você também vai estar produzindo uma coisa que leva saúde para as pessoas.